Que quando eu saí do Corinthians, ele pediu pra mim ficar. Eu falei, não, em dezembro você já vai me abandonar também. Sim. O Corinthians também, quando a gente tava perdendo, eu sempre tinha que ir lá na entrevista, porque sabem que eu acabo falando mais coisas que os outros jogadores. Não? Ele emendou técnicos portugueses, né? O Vitor Pereira e hoje o Arthur Jorge. Eles são parecidos? Não, tá doido. Seria possível? Carro, Memphis, Roger e Yuri? Bora, Fel, separei pra vocês aqui os melhores trechos então da entrevista do Roger Guedes ao ESPN Bola da Vez. Tá muito bacana, se liga aí e comenta aí se você gostaria do Roger Guedes de volta ao Corinthians. Imagina ali Roger Guedes, Memphis, Garro, Yuri. Claro que seria meio impossível esses caras, mas seria bem bacana. E comenta aí, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão, nada do Corinthians. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O pessoal da imprensa também já me julgaram nesse sentido de sempre ter que falar. Então, no Corinthians também, quando a gente tava perdendo, eu sempre tinha que ir lá na entrevista, porque sabem que eu acabo falando mais coisas que os outros jogadores, não fala aquela fala padrão, né, dos jogos. Então acho que essa minha personalidade também as pessoas julgam às vezes de maneira errada. Mas você não se negava a falar, né? Não. Você enfrentava ali a zona mista. Não, eu até gosto, porque acho que faz parte. Uma coisa que eu gosto é, se a pressão tá em cima de mim, eu levo isso para um lado bom, para mim me doar mais. Então, não, graças a Deus, nunca senti essa pressão da imprensa tá me batendo, algo do tipo. Lógico que não é bom, às vezes batem um jeito que não devem, né? A gente sabe disso, tem alguns da parte da imprensa que fazem isso, mas a gente sabe que no futebol, ainda mais no Brasil, isso tá cada vez pior também. Espero que melhore, né? Eu, no meu caso, no Corinthians também era assim, se eu fazia gol eu era o melhor, se eu não fazia eu era o pior. Então acho que faz parte também a cobrança, mas eu acredito que hoje piorou na cabeça da nova geração nesse sentido. Acho que a rede social, sem sombra de dúvidas, né? Dá para falar o que quer ali, então eu acho que um conselho que eu dou é não ficar olhando isso, porque não vai ter nada de bom ali. Só que eles gostam, eu nunca fui assim também de, ganhou o jogo e ficar lá olhando também, estão falando bem de mim. Sempre vai ter um outro que não vai falar, eu prefiro não olhar a rede social. Acredito que na época que o Fábio começou era muito melhor nesse sentido, porque não tinha internet, não tinha celular, não tinha foto, não tinha isso, aquilo. Hoje qualquer coisa que eu faço, até brinco com minha mulher, sabe tudo que eu tô fazendo, porque se eu tô no Brasil, tô no shopping, já saiu no Twitter que eu tô no shopping, eu nem vi ninguém tirando foto. Então, hoje em dia, a internet é muito forte e isso prejudica o jogador. Eu soube que no Corinthians você era um sucesso de rede social, que os caras usavam você muito para ter engajamento e tudo mais. Você tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram. Ao mesmo tempo você está dando uma declaração aqui de alguém que tem consciência e tem noção do quanto isso pode ser nocivo para um atleta profissional, e a gente vê em todos os esportes os caras sofrerem com esse tipo de cobrança. É você quem olha pessoalmente, é você quem cuida de uma rede social com mais de 3 milhões de seguidores. Como é que é a tua relação diária com esse negócio? Você até estava falando antes do programa começar que lá no Catar as coisas são mais tranquilas em relação a consequências de vitórias ou de derrotas. Então, lá você acompanha mais, menos. Como é que funciona a tua relação com as suas redes sociais? Não, a rede social eu que controlo também, mas tem a ajuda da Talents também, que cuida disso, da minha imagem. Mas como eu falei, lá no Catar não tem problema nenhum, que nem hoje no Catar eu deixo os comentários abertos. No Brasil eu já não deixava só para quem me segue, então só vai escutar coisas boas ali, de pessoas que eu sigo no caso. Então essa é a diferença. Eu acho que o que você pode evitar na rede social é para não ficar vendo isso. Então era uma coisa que eu fazia, era tirar os comentários, que eu não ia ver nada que eu não gostaria. Você só via permite comentários de quem você seguia? Quem eu sigo, Então era praticamente a maioria dos jogadores que eu joguei ou família. Então isso me facilitava bastante. E as outras coisas eu acabava não olhando também. Você nem olhava isso? Não, reportagem, essas coisas eu acabava nem entrando para evitar, né? Porque a gente sabe como funciona, sempre vai ter alguém que vai falar algo ou vai mentir algo, que sempre tem também, então eu sempre evitava isso. E o lado financeiro, óbvio que a maioria dos jogadores pensa no lado financeiro quando sai do Brasil e acaba optando por uma proposta e um mercado diferente como esse, mas você acha que essa cobrança excessiva hoje em dia, tanto da imprensa ou das redes sociais, você acha que cada vez afasta mais o jogador aqui do futebol brasileiro para esses mercados um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim? Acho que afasta sim, principalmente, mas acho que o primeiro ponto é mais talvez da família, né? No quesito segurança, principalmente, que se perde um jogo a gente sabe como funciona. No Corinthians era assim também, mas acredito que tá mudando um pouco sim nesse sentido da violência contra os atletas, mas acho que isso afasta um pouco, principalmente da imprensa, que nem eu brinquei com o Fábio, que eu falei, aqui eu vou estar nervoso, faz 2 anos que eu não dou uma entrevista, lá não tem.
Então acho que a gente sente até a saudade disso também. Eu sempre gostei de dar entrevista, acho que faz parte. É bom estar aparecendo também e acho que isso faz falta lá fora. Mas como eu falei aqui, a cobrança, esse um pouco a mais, acaba às vezes tirando o atleta, às vezes nem tanto pela parte financeira, porque a gente sabe que tem muitos jogadores às vezes que ganham mais aqui, acabam saindo por menos para ter essa vida família, né? Tipo, ter a família mais perto, não ter tanta cobrança disso, não. Você emendou técnicos portugueses, né? O Vitor Pereira e hoje o Arthur Jorge. Eles são parecidos? Não, tá doido. São nada parecidos. Acabei tendo antes o Jardine também, né? Porque eu saio do Corinthians e pego o Jardine, né? O que tá no Cruzeiro hoje, eu peguei ele lá também. O Mas, Leonardo Jardine. Leonardo Jardine, né? Mas são totalmente diferentes. Até o Jardine talvez é um pouco mais explosivo. Mas o Arthur Jorge, eu chamo... Pra mim ele é brasileiro. Eu acho que os 2 anos dele no Botafogo, ele ficou muito brasileiro já. Uma comissão fantástica dele, o preparador físico dele, o Thiago é jovem também, então isso ajuda bastante. Acho que o Rio de Janeiro fez bem para eles nesse sentido. Do Vitor Pereira, o que você tirou de proveito e o que você jamais gostaria de viver novamente? Cara, eu acho que eu agradeço o jeito que ele foi comigo, no sentido, não queria passar novamente isso, mas ele, pelo um lado, até conversava isso com o Fábio na época, pelo um lado ele me fez evoluir, de ter mais paciência, de entender mesmo que se ele está errado ou não, é ele que manda. Então isso me fez, talvez eu fosse aquele rebelde, como falavam lá atrás, eu teria um problema muito maior com ele. Eu nunca tive um problema de responder ele ou xingar ele, sempre ouvi tudo calado. E com certeza com o Fábio me ajudando também, o Renato me ajudava. Mas acho que ele me fez evoluir nisso como pessoa, um ser humano, um jogador melhor nesse sentido de entender que é ele que manda e... Só para quem não lembra, ele te deu ali um chazinho de banco, alegando, não sei se falta de comprometimento é o termo correto, mas ele pediu uma entrega maior sua. Para quem via de fora, ficava difícil de detectar isso. Ele foi o único treinador que te cobrou isso? Sim, foi o único e nesse dia realmente eu queria matar ele, né? O Fábio acabou me controlando. É como eu falei, é sempre isso, porque eu sempre fui um cara de falar a verdade e aquilo ali não foi uma verdade, né? Quando ele falou, né? Ele foi a opção dele, acho que ele só tinha que assumir que era uma opção dele não me colocar, mas ele quis passar algo para a torcida. Então acho que foi o erro dele, não foi o primeiro treinador que fez isso já, tem muitos que fazem, infelizmente. De jogar os leões? De jogar os leões, mas se fosse uma verdade eu ficaria tranquilo, porque não tem problema. Para mim, se tiver que falar uma verdade minha, eu vou falar sem problema algum, mas na época, acho que ele usou um termo que não cabia a mim, a minha pessoa, e depois eu demonstrei dentro de campo ainda com ele, né? Então, acho que a gente demonstra dentro do campo. A gente tem o lado bom nosso jogador é que você tem ali 2 dias depois já tem para mostrar, né? Mas é isso, Roger, acho que se na hora que ele te dá o chá de banco ali, você tá jogando bem. Não é ainda o seu melhor momento no Corinthians que viria depois, mas você já tá jogando bem ofensivamente. Só que a impressão que eu tenho, e aí acho que isso vale para o Vitor Pereira, mas vale para outros portugueses também, talvez europeus de maneira geral, que eles são meio diretos demais. Eles são... E aí eles estão chegando numa cultura onde o futebol é diferente. Eu me lembro muito, e sei o que aconteceu no caso do Dudu com o Abel Ferreira também. O Dudu quase foi embora do Palmeiras na primeira... Quando ele volta, acho que da China, né? Não, do Catar. Pro Catar, é verdade. Quando ele volta, ele quase vai embora na sequência, porque... E ali tinha uma questão, foi a impressão que eu tive, e agora eu queria que você confirmasse, que me parecia que era uma questão tática. Ele queria que os caras que são os craques do time, então isso vale para o Abel com o Dudu e o Vitor Pereira com você. O craque do time é o cara mais perigoso pelo lado esquerdo, mas tinha uma necessidade, um desejo de uma recomposição ou de uma marcação maior, de uma entrega tática maior. E na hora que o cara falar, não está se empenhando... A impressão que passa é que o cara é um vagabundo dentro de campo e que não está fazendo nada. Então eu queria saber se neste aspecto tático você concordava com ele, que você dava menos combate, que você talvez não acompanhasse tanto o lateral e isso mudou depois do que você ficou no banco, ou se não, isso não fazia sentido? Não fazia sentido porque ele não teve essa conversa comigo, né, realmente... Ele não falou disso? Não. Eu até lembro que uma vez acho que o Fábio até me pediu para mim falar com ele, que ele gostava fazer linha de 5, linha de 6, às vezes com ponta, né? Ele falou, tu fez essa carreira inteira, você fazia no Galo um pouquinho menos até, porque o Fábio deixava eu ficar mais.
E a gente sabe que o atacante de lado fazer gol, se tiver que voltar de bandeirinha a bandeirinha, você não vai fazer tantos de gols depois. Então, depois do Galo, que eu comecei a marcar mais gols, né, no Palmeiras, eu fazia isso pro Dudu não voltar tantos. O Cuca era assim, eu era o cara que fazia tudo, então acompanhava o lateral até a morte, como a gente fala. Só que ele chegou já no Corinthians, acho que na segunda semana dele, a gente vai fazer a estreia da Libertadores, se não me engano, na altitude. Né? E aí ele me bateu no banco. Eu sou o único jogador que ele troca e não fala comigo. E pôs um monte de veterano, né? Só me colocou no banco. Não, acho que jogou o mesmo time que tinha jogado do Paulista só. Só que no segundo dia dele, a gente joga, ele foi olhar o jogo no estádio, o nosso treinador era o interino Fernando. Jogou, no outro dia ninguém treina. Nenhum dos titulares que joga faz só um regenerativo. Ele me colocou para treinar. No primeiro dia dele. Eu falei, ué, tá meio estranho isso já. Então eu já meio que senti que ele ia ter um probleminha comigo, assim. Não sei se. Não sei se na cabeça dele, eu era o cara, ou minha imagem era forte dentro do clube nesse sentido. Mas ele quis, talvez, demonstrar de um jeito errado, tipo assim, pro grupo, se eu mexo com ele, eu posso mexer com qualquer um. Não sei se foi isso, às vezes o treinador tem muito disso. A maioria das vezes serve até como um cartão de visita, né? Já tinha um certo histórico em outras equipes de chegar, você criar essa discussão com o principal jogador da equipe como uma forma de, tô brigando com aquele cara e uma forma de impor um respeito da forma mais equivocada possível, né? Dessa maneira, quando ele chega no Corinthians, é dessa forma onde ele enxerga o Guedes como um dos principais jogadores da equipe e o elo mais fraco ali para ele conseguir algum tipo de conflito, mas coisa que não aconteceu na sequência. Né? E o grupo encara como isso? Assim, quer dizer, você, em relação ao Roger Guedes? E quando eu falo, óbvio que o convidado é o Guedes para a gente focar mais nele, né? E quando eu falo que ele me deu muito trabalho na questão da gestão, eu não falei nada mais do que isso, né? Trabalho de campo, até porque os últimos ótimos trabalhos do Corinthians chegar numa final de Libertadores foi com o próprio Vitor Pereira. E eu falei numa forma muito mais tranquila... Final de Copa do Brasil. De Copa do Brasil, desculpa. E quando eu falo isso, que ele me dá um trabalho na gestão, é isso, de controlar os meninos. Calma, é assim mesmo, o cara tá chegando agora, a gente tem que ajudar também. Às vezes, lá atrás, ele entendeu dessa forma de ter um combate maior na chegada. Ele vai entender que esse grupo não precisa disso, de uma forma diferente. Então, quando eu falo que ele me deu trabalho na questão da gestão, foi mais nesse sentido. Jamais falei mal do Vitor, ele interpretou de uma forma totalmente equivocada. Aproveitar o teu gancho, Fabinho. Roger, o quanto que te doeu e dói até hoje aquela perda da final da Copa do Brasil depois de um jogo tão bom no Maracanã, perdendo nos penais? Pô, me pega muito. Era como o Fábio, a maioria do pessoal do Corinthians falava que ganhar ali é diferente do que ganhar nos outros lugares. E realmente dá para sentir esse gostinho mesmo, como eu não ganhei, né? Dá para sentir que ali é diferente. Então, cara, eu fiquei muito chateado. Após o jogo a gente ficou até no quarto conversando, lamentando, porque a gente tinha uma certeza assim, absoluta, que ganharia o jogo por tudo que a gente viveu no ano. Particularmente meu, acho que seria um alívio grande ganhar com ele, com o próprio Vitor Pereira, depois de tudo que eu passei, então no amadurecimento. Cara, se pudesse voltar esse jogo, eu gostaria de estar nas penalidades. Você sai no minuto 70, né? Eu saí no dia da superstição dele, né? Que é sempre com 15 segundos tempo, ele me tirava. Então, já sabia que eu ia sair, então... Se eu jogava bem ou mal, ele me tirava nesse momento. Você já nem dosava não tinha nem o que... Já sabia que ia sair naquele momento. Guedes, e falando em Copa do Brasil, teve essa perda em 2022 e em 2023 você sai na semifinal contra o São Paulo, né? Entre os jogos, né? O primeiro e o segundo jogo. Você acha que você ficando, a chance de conquistar o título em 2023 era grande? Cara, acho que pelo meu momento que eu tava, e como a gente sempre fala no futebol, acho que quem tá ali dentro sabe, às vezes uma peça que muda faz uma diferença, e talvez a minha saída também prejudicou nesse sentido de vocês ou dos atletas pensar em algum momento, caramba, ele saiu, ou algo do tipo, mas se eu pudesse, como eu falei, tentei sair depois, mas não dava, que a janela fechava, você acompanhou todo o processo, era um momento que eu tinha que sair, que a minha família queria também, e a oportunidade que apareceu não dava para me recusar também. Nesse momento, a primeira pergunta pré-gravada do programa de hoje tem a ver com esse momento mesmo, que se deu entre os dois jogos contra o São Paulo, né, nas semifinais da Copa do Brasil. Aliás, o Roger, quando sai do Atlético, também sai super em alta. Quando você vai para a China, você era o artilheiro do brasileiro, né?
Sim. Em que situação que você acha que você fez mais falta? Antes da pergunta gravada, aproveitar que me ocorreu agora. Naquela com o Galo, no prosseguimento, na sequência do Brasileirão, ou com o Corinthians? Não, acho que no Corinthians, pela fase, né, era uma semifinal, segundo jogo, acho que se pegar na história, assim, jogadores que saem assim antes de uma semifinal, no segundo jogo, acho que são poucos, né, que acabou acontecendo. Mas Salve, no Galo, Plihal, amigos do Bola, grande Roger Guedes. Minha pergunta para você, Roger, é a seguinte. Quando você deixou o Corinthians e foi pro Al Rayyan, você falou muita coisa bonita sobre a sua relação com o Corinthians, mas uma frase sua acabou repercutindo muito entre os torcedores nas redes sociais, que foi quando você disse que tinha um sonho de jogar no Catar. E muita gente acabou debochando dessa frase, pensando só no lado financeiro, do tipo, onde já se viu um cara que joga no Corinthians ter o sonho de jogar no Catar? O que eu queria saber é, você acha que você foi mal interpretado por essa frase, ou você acha que você se expressou mal nessa frase? Parabéns pela sua carreira e um bom programa. cara, eu acho que cabe os dois, mal interpretado e me expressei mal. É porque quando eu saio da China, a minha primeira opção era continuar lá fora, né? E pelo destino era para mim pro Corinthians realmente, então teve a cláusula da minha rescisão com o time da China, eles não queriam que eu ficasse nenhum time que disputaria a Champions League da Ásia. E eu estava quase tudo certo com o Sharjah de Dubai. Então eu gostaria de ficar ali fora. E acabou aparecendo propostas na época do Qatar já também. E acaba tendo essa cláusula, então eu só tinha opção de Europa ou Brasil na época. E quando eu decidi vir pro Brasil, eu já tinha dado até minha palavra pro Fábio, falei, vou pro Corinthians, sem sombra de dúvidas, só agora tem que saber se eles vão me querer também, né? Então, acho que foi mal interpretado e... Porque eu tinha o sonho de ir para fora, né? Quando começa a chegar as propostas, eu tinha o sonho de ir para fora que a minha família queria. Ou Dubai ou Catar, eram os dois lugares que eu gostaria de ir. Então, por isso que eu falei, é o meu sonho, era o sonho da minha família sair nesse momento, quando desses dois lugares que eu gostaria de ir, acabou um deles chegando a proposta oficial. Então era isso, era o sonho meu e da minha família voltar para a Ásia em si. Você aqui entre nós, morar, nem digo tanto, mas trabalhar no Catar eu não ia achar mal não, viu? Colocar um pouquinho de água na boca do torcedor corintiano. Seria possível, claro, vamos fazer aqui um exercício de imaginação. Garro, Memphis, Roger e Yuri? Cara, seria possível, mas coitados dos lá de trás. Sempre briga. Tem que levar um soro pro André Você tá Ramalho. dando graças a Deus que ele não tá mais no time. Tem que levar um soro pro Raniel e pro André Ramalho. Todo mundo fala, né? O que você tem de melhor você tem que colocar, só que os lá de trás também vão ter que se doar um pouquinho mais na marcação e lá na frente a gente vai tentar decidir. Mas acho que sempre dá, jogadores acho, de qualidade, todo time tem que ter. Eu sempre vejo também o Ganso, eu acho que o último 10 que existe ainda, aquele cara mais cadenciado, né? Então acho que dá pra adaptar. Então aí você imagina, cara, Garro. Como que colocaria esse cara pra jogar junto? Garro, Memphis Depay, Roger Guedes e Yuri Alberto. Mano, eu abriria a mão e falar pra vocês do Memphis Depay. Cara, o Memphis ali, imagina o Roger Guedes com o Yuri ali, Roger Guedes vindo por trás, daquele 4-4-2 do ano passado, com o Garro armando. Porque o Memphis Depay, cara, é um bom jogador, a gente gosta dele, a gente se irrita às vezes também com aquela cavadinha. Pô, nos últimos jogos aí ele tá numa molência do caramba, numa preguiça danada, então às vezes a gente se irrita, mas se ele voltar a fazer gol, a gente vai, pô, elogiar de novo, tal, idolatrar aquelas coisas, né? Mas, mano, então o Roger Guedes aí falando que, cara, eu tenho certeza que se ele voltar pro Brasil, ele vai dar preferência ao Corinthians, mas eu não sei se o Corinthians vai ter bala na agulha pra contratar ele. Mano, ele recebe lá, acho que 5 milhões, quase 6 milhões, isso de salário, sem contar as premiações, as paradas lá que eles recebem lá. Mano, então receber muito mais que isso, muito mais não, né? Uns 7 aí, milhões. Então, não sei, claro que esse salário não receberia aqui no Brasil. Mais ou menos ganha 3,5, mas a grande parte é pago lá pela patrocinadora Master, né? Então, mas imagina o Roger Guedes no Corinthians, pô. Claro que tem muitos torcedores que ficaram chateados quando ele saiu do clube lá na semifinal, na segunda partida contra o São Paulo. Ele mesmo falou que não era o momento ideal ali. Mas eu aceitaria de boa ele aqui no Corinthians de novo, cara. De boa mesmo. É um jogador importante. Cara, faz gol pra caramba, bate falta, é raçudo, dribla bem. Aquele gol contra o Atlético Mineiro ali é sacanagem, mano.
Então é isso, comenta o que você achou desse corte aí. Separei aqui pra vocês as melhores partes, né, que ele cita o Corinthians. Então é isso, comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão, nenhuma informação do Corinthians. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!